Boa noite, senador Canedo, tudo bem com vocês? Hoje, o Alô Saúde será apresentado por mim, Osmar Cruz. A doutora Fabiana, infelizmente, não pôde estar presente, mas com muita alegria estou aqui para trazer uma boa notícia para vocês, um assunto de utilidade pública. Hoje nós vamos falar dos cuidados básicos para cães e gatos. Você que tem gatos, cachorros, animais em geral, você vai ficar por dentro, dos cuidados básicos, Então, nós, do Alô Saúde, estamos recebendo hoje ela, que é veterinária, a doutora Helena Felga. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Vamos para um breve intervalo para compartilhar o link. E você pode compartilhar, mandar sua pergunta, tudo bem? Até breve. Quem você pensa que eu sou? Espera, vamos conversar. Me respeita! Espera, vamos Com conversar. você não tem conversa aí, Pelo amor de mim. Quem manda aqui sou eu! Para! Quem manda aqui sou eu! Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Voltamos. Alô Saúde. Hoje, um assunto, assim, particularmente, um assunto que me agrada, porque vamos falar de animais. Eu tenho uma cachorrinha lá em casa, apelidada com o nome de Aurora. É uma bebezinha que eu peguei para criar. Hoje é dia 8 de outubro, agora às 18h52. Estamos aqui com a doutora Helena, que é veterinária, Ela já deu boa noite. Doutora Helena, por falar em animais, o clima está muito quente, E eles, por ter pelos, eles sentem mais calor do que nós. E quais são os cuidados que eu devo tomar? Os cães e os gatos, eles não fazem a transpiração como nós, seres humanos. Então, eles não perdem calor através do corpo. Como que eles perdem calor? Através da boca, pode ver que ele sempre respira com a boca aberta. E através das patinhas, pode ver que quando está calor, onde ele pisa fica molhadinho. É o único jeito dele trocar calor com o ambiente. Então, é muito importante, nesse tempo seco agora, dar banho assim, uma vez na semana, aproveita o final de semana para dar um banhozinho, para deixar ele mais fresco. Manter a água sempre geladinha, pode colocar gelo na água. Tem cachorro que gosta de lamber gelo, então, se o seu animalzinho se adapta, pode colocar cubinho de gelo no chão para ele ficar lambendo durante o dia. E uma coisa muito interessante para ajudar a refrescar é fazer petiscos congelados. Pega ou frutinha ou patê próprio pet, congela e faz igual como se fosse um picolézinho mesmo. Todo dia oferece um picolézinho para ele para ajudar a se refrescar. A água de coco também, assim como para nós humanos é importante para hidratar os animais, tem animal que adora e bebe sozinho. E é muito importante manter no ventilador, se tiver em casa ar-condicionado, no umidificador, tudo isso para dar um melhor bem-estar para os animais. Porque acontece muito nessa época do ano do animal sofrer de hipertermia, que é a elevação da temperatura dele que pode levar, inclusive, ao óbito. Inclusive, eu vi uma matéria
Inclusive, eu vi uma matéria no jornal onde o dono do animal colocou na casinha dele um ar-condicionado. Eu achei muito interessante, né? Ele se importou ali com o calor do animal e ele instalou, de uma forma lá técnica, um ar-condicionado na casinha do animal. Isso, quem tem condição financeira e consegue dar esse benefício para o animal, não é um luxo, é um bem-estar realmente para o animal. Inclusive, lá em casa, semana passada, eu instalei um ar-condicionado para os nossos cachorros, no cômodo onde eles ficam mais durante o dia, porque tinha um ventilador para eles, mas estava soprando vento quente, né? Então, pior do que você sentir calor é você sentir o vento quente em você, né? Então, foi um bem-estar a mais para eles. E quais são os cuidados, no geral? Quais são os cuidados que eu devo tomar com o meu animal? Eu gostaria de falar aqui hoje sobre alguns cuidados básicos que a gente tem que ter com os animais, como, por exemplo, vermifugação. Então, o cão, o gato, ele deve ser vermifugado, né, tomar o lombrigueiro, popularmente conhecido, a cada 3 meses. E é muito importante a gente lembrar o proprietário também de tomar vermífugo. Muitas vezes a gente dá o vermífugo para o animal, mas não lembra de tomar também. Então, é muito importante o ser humano tomar vermífugo uma vez ao ano, né, procurar o médico, procurar o farmacêutico para tomar direitinho, porque alguns vermífugos eles são uma zoonose, né, ou seja, passa do humano para o cachorro e do cachorro para o humano, né, e para o gato. Outro cuidado muito importante e básico para os animais é o controle de carrapatos e pulgas, porque o carrapato ele transmite inúmeras doenças para o cachorro, né? E algumas dessas, não tão comum aqui no Brasil, mas algumas podem ser transmitidas para o humano também, se o carrapato for lá e picar o cachorro e picar o ser humano. O terceiro cuidado que eu acho muito importante é a questão da castração, visando aí o controle populacional, né, de cães e gatos, que tem muitos animais abandonados, né, na rua. E também a castração ela traz o benefício de evitar algumas doenças, como, por exemplo, infecção de útero, tumores mamários. E o que a gente vai tratar mais aqui hoje, que é muito importante, é a questão das vacinas, que os animais têm várias vacinas aí que têm que aplicar todos os anos da vida dele. E quais são essas vacinas a serem aplicadas? É aquela do governo, que tem todo ano? Então, a vacina do governo, que inclusive a gente está em época de campanha, ela é muito importante. Por quê? Ela é uma zoonose, ou seja, é uma doença que passa do animal diretamente para o homem e é 100% letal. Ela está mais ou menos controlada no Brasil, mas a gente ainda consegue encontrar alguns casos, tanto em humanos quanto em animais. Então, é muito importante ou levar na campanha do governo ou levar no veterinário particular para poder fazer essa vacina. Somente essa vacina é importante ou tem outras vacinas que eu posso levar a minha cachorrinha para vacinar? Então, muitas pessoas acreditam que essa vacina do governo é a única vacina que o animal precisa tomar na vida. E, na verdade, esse é um pensamento errado. Essa vacina antirrábica, né, contra a raiva, ela é muito importante para o ser humano, né, por ser uma zoonose, né? Mas para o cachorro mesmo, a vacina mais importante é aquela que ela toma quando é filhote, que ele toma várias doses, porque vai proteger ele contra várias doenças, que é as mais conhecidas, sinomose, parvovirose, leptospirose, que também é uma zoonose, entre outras doenças. Entendi. Na década de 90, 2000 e 2005, não sei bem dizer, a gente via muito cachorro na rua, né, com muitas sarnas, outros mesmo até com raiva. Hoje em dia a gente já não vê mais tanto assim animais doentes igual a gente via antigamente, né? Hoje em dia mudou bastante o pensamento do ser humano em relação aos cães, né, e aos gatos. Antigamente, o cachorro comia fubá, vivia no quintal, não tinha todo esse cuidado. Tanto é que antes o animal vivia o quê? A expectativa de vida era 4 anos, e olha lá. Hoje a gente tem, eu como veterinária, tenho pacientes de 20, 25 anos. Né? Então, com todos os cuidados, fazendo todas as vacinas direitinho, tomando todos os cuidados, uma boa alimentação, o animal consegue adoecer menos e também ter uma longevidade. Né? A média de vida de cachorro hoje é em torno aí de 15 anos. Doutora, a gente vê falar muito sobre leishmaniose, né? O que seria?
A leishmaniose ela é uma doença transmitida por protozoário e ela é uma zoonose. Ela causa doença tanto nos cães quanto no humano, não passa diretamente, ou seja, um animal com leishmaniose, se eu tiver contato físico com ele, eu não vou pegar a doença. Precisa de um mosquito ir lá, picar o animalzinho doente, que é o reservatório da doença, vir picar a gente. Esse mosquito ele é chamado Culex, ele quase não tem aqui na região de Goiânia, de Senador Canedo, mas a gente já encontra em alguns setores esse mosquito, né, que é o vetor da doença, e por isso é importante tomar os cuidados para ela não virar endêmica, como acontece, por exemplo, na região Nordeste, na região Sudeste, e outras regiões como Tocantins, Mato Grosso, que é bastante endêmico essa doença. E aí a gente pode tomar alguns cuidados como prevenção, como, por exemplo, tem a vacina que protege contra a leishmaniose, mas como toda vacina ela não é 100%, então não basta só você vacinar que ele não vai pegar a doença, é um meio a mais de proteger. E tem as coleiras repelentes, né, que você pode colocar, que ela vai proteger, além de carrapato e pulga, ela vai também ser um repelente para o mosquito não picar o animal, que aí é fundamental. Se eu for viajar para um outro estado ou uma outra cidade, quais são os cuidados que eu quero levar meu cachorro, no caso? Quais são os cuidados que eu devo ter? Principalmente, se você vai viajar para alguma região endêmica da leishmaniose, né, como todo o Nordeste, todo o Sudeste e parte do Centro-Oeste, agora também, por conta da pandemia, diminuiu as viagens, né, mas, por exemplo, o pessoal daqui de Goiás gosta muito de ir para Pirinópolis, por exemplo, lá é endêmico para a leishmaniose. Então, pesquisa se aquela região é endêmica dessa doença, ou seja, se lá tem vários casos, e se for, coloca a coleirinha, se não der tempo de vacinar, né, se não tiver condição financeira de vacinar, pesquisa qual a melhor coleira, que tem várias marcas no mercado, para ele ter pelo menos a coleira repelente. E se por acaso você vai viajar para o litoral, é muito importante você fazer a desvermifugação nesse animal antes e depois da viagem contra o verme do coração, popularmente chamado como verme do coração, que é muito comum encontrado nas areias das praias, né? Quando a minha esposa esteve grávida, a gente criava um gato, né? E aí as pessoas falavam assim, olha, não é bom que sua esposa tenha contato com esse tipo de animal para que o bebê, né, nasça saudável. Isso procede? Eu fico muito feliz de você fazer essa pergunta, porque é um mito, realmente é um mito. Infelizmente, até médicos, às vezes, passam essa informação errada para o seu paciente. O gato, diretamente, ele não passa a toxoplasmose para o humano. Como que ele vai se contaminar se o gato estiver positivo? Se ele comer as fezes do gato. É o único jeito dele se contaminar. Então, qual que é o cuidado que você, gestante, tem que ter com o seu gatinho em casa? Pede para o seu marido, para o seu filho, tirar as fezes da caixinha de areia, né? Evita o contato. Se você não tiver como evitar, usa luva, lava bem as mãos depois que limpou a caixinha de areia dele. E, principalmente, a forma mais comum de se contaminar com a toxoplasmose é através de alimentos mal lavados, né, frutas e verduras, e a carne mal passada. Essa é a principal forma de se contaminar com a toxoplasmose. Inclusive outras doenças, né? E várias Se doenças, a gente não bactérias. tiver o higiene, podemos pegar outro tipo de doença que às vezes não está nem relacionado ao animal. Isso. Como, por exemplo, a hepatite A, né? Isso. Se a gente não cuidar, a gente pode ser contaminado. Isso. E agora, com a pandemia, graças a Deus, toda a população está tomando bastante cuidado, né, com a questão de higiene, né, que a gente tem que levar esse aprendizado para a vida, né, não é só agora enquanto tiver a pandemia. Lavar bem as mãos várias vezes ao dia, principalmente antes de se alimentar. Sim. Até me lembrei de um fato agora. O meu sogro, ele tem 2 cadelas. E aí, o que ele está fazendo para amenizar a questão do calor, que foi aquilo que a gente falou anteriormente? Ele está pegando bacia de água ou até mesmo mangueira e jogando no animal. E aí, para aliviar, isso é bom para o animal? Pode também colocar bacia, quem tem piscina em casa,
com supervisão, né, para o animalzinho não se afogar, pode colocar também para nadar. É uma forma de refrescar, assim como criança, cachorro é uma criança, né? Assim como criança gosta de se refrescar na mangueira, na bacia, pode fazer esse mimo para o cachorro sim. Só que lembrando de terminou a brincadeira, seca o animal bem sequinho, se não for no secador por conta do calor, né, bem sequinho na toalha, limpa bem os ouvidinhos para não deixar úmido e não predispor à formação de fungo, de otite, né, que é a infecção de ouvido, entre outras doenças que pode ocasionar, né, se o animal ficar úmido. Pessoal, vocês estão assistindo o Alô Saúde, né, um tema muito legal sobre animais. Quem é que não tem um cachorro, um animal em casa, né? Quero aqui mandar uns abraços aqui para os nossos amigos telespectadores. Amaraí Nascimento, de Pium, Tocantins, um abraço para você. Lucas Cabral, que está todos os dias nas nossas lives. Joyce Kelly, uma amiga em particular que eu tenho. Cássio Souza, ele está dizendo que tema importante. A Gilmara Oliveira, que é a nossa chefe. E a Isabela Oliveira, ela é veterinária, a dona da Brigadeiriza, né? Ela também é veterinária e eu creio que ela está amando esse tema, porque todas as vezes que vem alguém para falar de animais, ela está sempre aqui comentando, igual nós tivemos uma outra profissional aqui recentemente, né? Que é a Tatiane Celiac. Ela falou sobre os cuidados dos animais de grandes portes, né? E foi uma entrevista brilhante. Nós vamos para um breve intervalo. Você vai ouvir aí os nossos patrocinadores e voltamos já. É do Brutus Burger. Fica aqui o nosso agradecimento, viu, Serginho? Está muito bonito, muito apetitoso, muito apetitoso, saboroso, eu tenho certeza. Estúdio, né? Ó, eu vou pedir cerimônia aqui, minha mão já passei álcool gel, vou pegar só uma batatinha aqui. Continua aí, Patrícia. Olha aí, do tamanho da sua fome, um grande abraço lá ao meu amigo Serginho Bandeira, o Brutus, né? Tem promoção, né? Brutus Burger, ó, terça maluca no Brutus Burger. É por apenas R$19,99, você peça aí o seu combo com o sanduba, fritas e refri 350 ml. E tudo isso com aquele capricho, né? E é aquele hambúrguer artesanal. Então, vale a pena você conferir aí. Kelly Mota Estética. Aplicação de enzimas para redução de medidas, drenagem linfática pré e pós-operatório, extensão de cílios, designer de sobrancelha com micropigmentação, depilação mais clareamento íntimo, bronzeamento com técnica exclusiva e limpeza de pele. Cursos na área de bronzeamento, extensão de cílios e depilação. Agende o seu horário pelo telefone 99353-8485. Kelly Mota Estética. Estamos de volta, eu sou Osmar Cruz e hoje eu estou substituindo a doutora Fabiana. Ela não pôde estar presente, né? Mas com muita alegria recebi o convite, estou aqui. Doutora, ficou uma dúvida. Eu vacino meu cachorro somente quando ele é filhote ou na vida adulta também? Essa pergunta é muito importante, porque a maioria das pessoas, talvez, pensa que aquela vacina que toma várias doses se dá só quando é filhotinho. O que não é verdade. Quando é filhote, a gente faz aí de 3 a 4 doses, com intervalos aí mais ou menos entre 21 dias cada. Mas quando ele completa 1 ano de idade, ele tem que tomar uma dose de reforço, né, dessa que protege dos vírus, além daquela lá da campanha, né, do governo da raiva.
E todo ano da vida dele, ele tem que tomar uma dose dessa vacina, que é o reforço. Tá? Então, não adianta se o animalzinho vacinou só quando é filhotinho. Ele tem que fazer o reforço anual todo ano. E outra coisa que eu acho muito importante falar. Vai vacinar o seu animalzinho, está desatualizado ou adquiriu um animalzinho recentemente, muito importante procurar um médico veterinário formado para fazer essas vacinas. Infelizmente, hoje, alguns pet shoppings podem vender a vacina. E qual que é o problema do pet shopping que não tem um veterinário responsável por ele fazer essa vacinação? A pessoa que vai vacinar não examina o animal para saber se ele está doente, porque se estiver doente não pode vacinar, né, porque a imunidade vai estar baixa. E, principalmente, a gente não tem a garantia do armazenamento dessa vacina, da temperatura, né, em questão de temperatura. Então, infelizmente, alguns pet shops que não têm esse conhecimento, por exemplo, desliga a geladeira à noite para economizar energia. Desligando a geladeira, ela vai cair a temperatura e aquela vacina não vai valer mais. Então, nós, veterinários, atendemos muitos casos de animais com sinomose, com parvovirose, que o proprietário fala, nossa, mas eu vacinei. Aí, quando a gente vai olhar a carteirinha, não tem o carimbo do veterinário, não tem o selinho, a assinatura, né? Então, é muito importante. Vai vacinar, procura um lugar que tenha um veterinário responsável, alguma clínica ou mesmo um atendimento domicílio, como é o que eu realizo. Isso é muito importante mesmo. Vou fazer aqui uma pergunta da Isabela Oliveira. Vacina só pode para animais testados para a leishmaniose ou todos podem? A vacina da leishmaniose, ela só pode ser realizada no animal se o animal foi testado, tá? Então, o protocolo é bastante rígido, são 3 doses, tem que seguir o protocolo da data certinha das doses. E antes de fazer essa vacina, obrigatoriamente a gente precisa fazer a sorologia, que é para saber se aquele animal já não tem a doença. Porque, assim como a gente está vendo agora na Covid, né, que muitas pessoas têm a doença, mas não manifestam sintomas, acontece com inúmeras doenças nos cães também, incluindo a leishmaniose. Então, muitos animais, infelizmente, são assintomáticos, estão transmitindo a doença se tiver o mosquito, né, no ambiente para picá-lo. Mas não tem sintomas. Então, por isso que é muito importante a gente fazer a sorologia antes de vacinar. Entendi. Vila Nova comentou o seguinte, tinha 2 cães na UPA, deveria acolher esses animais e dar ração e examiná-los? Olha, o caso de animais abandonados em todo o Brasil, né, mas aqui na região de Goiás, está muito aumentado, né? E, infelizmente, com a pandemia, teve muito caso das pessoas adotarem, porque estão em casa, né, sozinho, se sentem sozinhos, vou adotar um animalzinho para melhorar minha autoestima, para me fazer companhia. Foi ótimo, teve um aumento muito grande de adoções. Mas, infelizmente, também teve um aumento muito grande de abandonos, por falta de conhecimento das pessoas, infelizmente pela baixa renda, né, que muitas pessoas perderam o seu emprego, então o animal adoece, acaba abandonando. Só que agora, desde a semana passada, foi estabelecida uma lei federal de abandono de animais e maus tratos, né? Então, hoje a população tem que estar ciente de que se ele teve a vontade de ter um animalzinho, ele tem que ter essa responsabilidade de cuidar até o finalzinho da vida dele, até, inclusive, quando estiver doente, porque se você não cuidar desse animal e principalmente abandonar, isso é crime. E aí que vai levar, de acordo com a lei que foi estabelecida na semana passada, leva à cadeia hoje, né? E aí leva todo esse problema de saúde pública, né? Que é esse tanto de animais abandonados que podem transmitir várias zoonoses, pode morder as pessoas na rua, né? Então, se você tem condição de resgatar um animalzinho, tirar aquele animalzinho da rua, é o ideal, tomando todas as precauções, né, para não ser mordido, para não se contaminar com nenhuma doença, mas o ideal, tirar esses animais da rua, vacinar, castrar, para ter esse controle populacional e ou adotar ou procurar um dono para ele, né? Ok. A Isabela continua aqui perguntando, a coleira tem que trocar de quanto em quanto tempo? Depende da marca. A gente hoje no mercado tem vários tipos de coleira, várias marcas, e aí você vai ter que olhar lá na bula
Algumas protegem contra 4 meses, outras 6 meses, e já temos coleiras que protegem contra 8 meses. Então, você colocou a coleira, dependendo da marca, a cada 8 meses tem que trocar. E tem que ter bastante cuidado também, porque tem algumas marcas que o animal pode tomar banho com ela tranquilo, pode molhar na chuva, com brincadeiras, né, de mangueira e água e tal. Mas tem algumas que não pode, que ela tira todo o produto e tira a eficácia. Então, vê na bula lá se essa coleira pode ser molhada ou não. Ok. Mandar um abraço aqui para a Viviane Rodrigues, minha esposa. Um abraço, um beijo. Um abraço também aí na Maria Fernanda, minha filha. E a todos que estão assistindo o nosso programa. Referente a gatos, quais são os principais cuidados? Olha, é muito importante falar sobre as vacinas dos gatos. Essa que a gente fala da múltipla, né, que protege contra cinomose, parvovirose, que a gente aplica lá nos cães, que a gente comentou que não é só quando é filhote, essa vacina não é aplicada nos gatos. Essa vacina é aplicada somente nos cães. A vacina do governo, da campanha antirrábica, né, contra a raiva, ela é aplicada também nos gatos. A da leishmaniose não é aplicada nos gatos, só em cães. E a gente tem algumas vacinas que a gente fala V3, V4 ou V5, né, que depende do tanto de doença que ela protege, que vai proteger os gatos. São vacinas muito importantes relacionadas aos gatos. A V5, ela protege o gatinho contra a felve. O que é a felve? Ela é uma doença como se fosse a leucemia transmitida para o gato por um vírus. E ela passa de um gato para o outro, assim como a gente tem a FIV também, que é a imunodeficiência felina, que é como se fosse a AIDS, né, nos gatos, transmitido por vírus, que passa de um animal para o outro, não passa para o ser humano, nem a FIV, nem a felve. Então, a gente, na veterinária, até brinca que miou testou. Então, por quê? Porque a gente tem o teste que detecta se o animal tem a FIV e a felve, né? E aí, se ele não for positivo para nenhuma, a gente pode optar pela vacinação com a V5, que vai proteger pelo menos contra a felve. E é muito importante não deixar o animalzinho sair na rua, porque essas doenças são transmitidas de animal para animal, né? Então, ao máximo, não deixar esse animal subir no muro e sair. E quais são os principais sintomas? A FIV e a felve, ela tem sintomas muito inespecíficos. Pode ter vômito, pode ter diarreia, perca de peso progressivo, vários sintomas assim inespecíficos. E o mais importante, muitos animais são assintomáticos. Como eu disse, assim como na Covid, que a gente está vendo que muitos humanos são assintomáticos, a FIV e a felve, muitos animais são assintomáticos. Então, por isso que é importante testar, mesmo aquele animalzinho que é de apartamento, que não sai, aquele animal idoso que nunca foi testado, né? Animalzinho tem aí mais de 7 anos, já é considerado idoso. Ah, mas meu gatinho está bem, sempre foi bem e nunca apresentou sintoma nenhum. É importante testar também. Um sintoma que é muito característico no animal, no gato, que é assintomático, é a gengivite. O que é a gengivite? Levanta a boquinha do seu cachorro, a gengiva, e você vai ver se o dente dele está saudável, se a gengiva dele está saudável. Se você vê uma linha vermelha de inflamação, é um sinal que seu animalzinho pode ter felve. É um dos sinais característicos. A Isabela está perguntando aqui, doutora, sobre saúde única. Explica para mim, o que é saúde única? Ela deve estar falando da saúde. É como se fosse o SUS? Hoje aqui em Goiânia está se fazendo um hospital veterinário, né, para cães e gatos, que é como se fosse o SUS para cães e gatos, ainda está em construção. Acredito que lá para o ano que vem provavelmente já esteja funcionando, né? Mas uma questão muito importante, assim, falando em saúde, é que o médico veterinário hoje ele atua, que a gente fala como médico veterinário da família, porque ele não é importante somente para o cãozinho. Ele é importante para toda a sociedade, porque é o médico veterinário que vai garantir que vai chegar uma carne de boa qualidade na sua mesa, um ovo, um leite que não está contaminado, né? Então, ela pode estar querendo falar também dessa questão do médico veterinário na saúde pública, né? Ok, está respondido, Isabela. Comenta aí. Ou, se você quiser falar também, eu leio aqui para você, tá bom? Para todos os telespectadores. A Gilmara está falando assim que tem que punir mesmo essas pessoas que abandonam animais.
é muito triste ver um animal abandonado, né? E ele se sente, tem um sentimento. Sim, os animais, eles são comprovadamente, eles têm sentimentos assim como os humanos. É claro que o cão e o gato, ele tem um grau de racionalidade, mas é considerado irracional, né? Porque ele não vai saber contar 1, 2, 3, né? Fazer essas coisas assim que o ser humano faz. Mas eu até brinco com alguns pacientes meus, com alguns clientes meus, que eu tenho alguns pacientes que alguns cachorrinhos, né, que eles acham que eles são humanos, né? Então muitas pessoas falam, o cachorrinho ele tem uma mania, ele tem uma personalidade, né? Então todo mundo que tem um cão, um gato em casa comprova isso, né, de que o animal tem uma personalidade, ele fica chateado com certas situações, né? Então o animalzinho ele tem sim sentimentos. Concordo plenamente com essa ouvinte do nosso programa, que tem que ser punido e agora vai ser punido. Então, se você está sabendo de algum caso, seu vizinho, alguém está maltratando animal, maltrata com frequência ou viu maltratando, liga para a polícia, liga para a AMA, se eu não me engano o telefone é 161, denuncia, porque agora, desde essa lei da semana passada, a polícia é obrigada a investigar, né? Então, inclusive ontem saiu uma reportagem já falando do primeiro caso de pessoa que foi presa ontem por maltratar os animais. Inclusive, quando eu peguei a minha cachorrinha, a dona é um cachorro de um grande porte e a mãe só teve uma, que é ela. Então, a pessoa que me deu falou assim, olha, ela é muito especial, só nasceu ela, não entendi porque só nasceu ela. Se você não for ficar com ela, me devolva que eu pego de volta, né? Você se responsabiliza. É importante ter uma documentação, né, de responsabilidade, porque é fácil pegar o filhotinho bonitinho ali, só que aí depois o animal cresce, né? A pessoa tem que saber que o animal cresce, que o animal late, que o animal, de uma certa forma, dá um trabalhinho ali, às vezes para o vizinho. Tem que ter um estudo, né? Isso. Eu praticamente, metade da minha vida, vamos dizer, né, bem antes de formar, já mexo bastante assim com a questão de proteção animal. Sempre me preocupei muito com animais abandonados, com essa questão de maus tratos. E volta e meia, quando é possível, eu resgato um animal ou ajudo na triagem da doação de outros animais. Se você resgatou um animalzinho ou se a sua cachorrinha pariu e você pretende doar os animaizinhos, primeiro, pense na castração da sua cachorrinha para ela não ficar parindo sempre. É muito importante para o controle populacional. E segundo, não doe para qualquer pessoa. Você tem que ver se a pessoa tem condição financeira, se todos da casa concordam em ter um novo membro. E, principalmente, fazer algumas perguntas para saber se aquela pessoa vai cuidar direitinho daquele animal, né? Se ela já teve algum animalzinho, de que ele morreu, por que ela não tem mais. Pedir foto do quintal, foto da casa. E, principalmente, hoje a gente usa muito doar o animal já castrado, inclusive filhote, dependendo da idade, a gente já consegue castrar, para doar castrado, para ter essa questão do controle populacional. E a gente tem um termo de adoção, né, que a pessoa vai assinar, se responsabilizando em cuidar daquele animalzinho direitinho, em todos os gastos, se ele vindo a adoecer em algum momento. E muito importante isso que você falou, a pessoa, por algum momento, recente ou daqui a um ano, não pode mais ficar com aquele animalzinho, por mais que ela se responsabilizou no termo, não abandone aquele animal. Procure doar para uma outra pessoa, ou mesmo falar para essa pessoa que doou para ela, né, se ela não pegaria de volta para conseguir um outro lar, né? Então, evitando aí ao máximo o abandono. Muito bem, estamos finalizando aqui o nosso programa Alô Saúde. Eu gostaria de saber, Helena, se você tem algo a dizer, algum complemento, alguma coisa aí para esclarecer melhor. Eu acho que o programa de hoje foi bastante produtivo. A gente conseguiu falar vários assuntos bastante importantes e eu acho com clareza, né? Depois eu vou acompanhar a reportagem que ela fica gravada. E então, se alguém tiver alguma dúvida ainda, pode colocar lá nos comentários que eu vou lá pessoalmente respondê-los também. Então, é só fazer um resumo mesmo. Muito importante vermifugar, muito importante fazer o controle de carrapato mensalmente, muito importante vacinar e muito importante castrar. Eu acho que esses 4 aí são o resumo geral do nosso quadro. E o mais de todos, não abandonar e não maltratar. O seu contato, o seu Instagram? Meu Instagram é @vetemcasagoiânia.
O meu contato é 629-8581-0406. Estou à disposição para tirar qualquer dúvidas. Muito obrigado, Helena. Foi muito boa a entrevista. Espero que o pessoal de casa também tenha gostado. Tem muitas perguntas, infelizmente não vou ter como fazer as perguntas aqui, mas desde já eu agradeço aí você que compartilhou, você que curtiu, você que participou de alguma forma. Meu muito obrigado. Alô Saúde volta terça-feira com a doutora Fabiana, ok? Boa noite.